Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso tutorial aqui do sistema XFin de gestão financeira para pequenos negócios. Então na primeira aula nós vimos ali um overview geral, de como funciona o sistema, e aí o que eu recomendo? Faz primeiro toda a parte de cadastros, então segue a sequência lógica desse tutorial, porque ele já foi pensado numa estrutura lógica para você ter a melhor performance e o melhor uso do sistema, tá? Então vou vir aqui no menu, lembrando sempre que o menu fica do lado esquerdo, vou descer aqui para configurações e vou abrir essas opções de configurações. Então vejam que eu tenho as categorias do plano de contas, tipos de documento, bancos e filiais. O plano de contas, pessoal, é bem interessante, porque quem fez o nosso treinamento de finanças essenciais para empreendedores que têm pressa, já vai ver que toda a metodologia que tem de plano de contas aqui é o que a gente trabalha lá dentro do treinamento. Mas não se preocupe, se você não fez o treinamento, eu vou passar aqui para você ver como é essa estrutura. Então as categorias são os grandes grupos, tá? Então eu cliquei aqui em cima de categorias e abriu aqui para mim essas grandes categorias. Vejam que eu consigo filtrar os resultados por página, nesse caso eu vou colocar 25 resultados por página, porque aqui embaixo ele mostra que tem de 1 até 14 registros. Então, se eu deixar 10 aqui, terão 4 categorias que eu não estarei visualizando. Então, eu coloco 25 para facilitar aqui a minha visualização, tá bom? Mas você também pode navegar aqui pelas páginas que ficam aqui embaixo, tá bom? Ó, então, tem anterior e próximo, e ele mostra a página que você está. E aqui, pessoal, vocês verão que o sistema ele segue um padrão de sempre quando você vai inserir algumas informações, tem um botão aqui no cabeçalho do lado direito, que está aqui, ó, onde eu estou circulando para vocês, tá? Então vejam que a categoria de plano de contas, ela segue um padrão ali da DRE, né? Que é aquele formato dedutivo, onde eu parto ali das receitas e vou tirando todos os custos e despesas, tá? Então vejam que eu tenho aqui receita de vendas, então a tabela ela começa com um código, a descrição, um indicador, se é débito ou crédito, né? Sendo que crédito é uma entrada, débito uma saída. Se essa categoria do plano de contas ela vai para a DRE e para onde ela vai na DRE, e eu tenho ações. O que são ações? Veja que tem a setinha aqui, eu clico em cima, eu posso excluir essa categoria ou eu posso editar, tá bom? Então, quais categorias que vêm por padrão? Nós temos aqui receita com vendas, e aí vai entrar lá no DRE em receitas, né, um crédito, uma entrada. Tem impostos sobre vendas, então é uma deduções sobre vendas. Tenho outras deduções, né, que são deduções de vendas também. Tenho custos variáveis, que está nos custos variáveis, e aqui tudo débito, né, porque eu estou tirando da minha receita. Aí tenho ali os custos fixos, que são gastos com pessoal, gastos com ocupação, gastos com serviços de terceiros e gastos com marketing, tá? No resultado não operacional, eu tenho receitas não operacionais, que é tudo aquilo que não faz parte do negócio principal da sua empresa. Então, por exemplo, você é uma loja de roupas, mas vendeu de repente ali um monstruário que você não usa mais. Então, é uma receita não operacional, porque como você vende roupas e não móveis, não faz parte da atividade principal, tá bom? Tem também gastos não operacionais, você pode colocar, por exemplo, a depreciação de itens, tá? Se você quiser separar aqui, ou pode criar um campo específico para depreciação dentro do resultado operacional, não tem problema. Aí vai do formato gerencial que você quer visualizar. Para empresas do lucro real e presumido, já tem aqui uma categoria de imposto de renda e contribuição social, que entra ali nos impostos diretos. Nós temos investimentos e transferências de saldo, tá? De ajustes de saldo. Uma negativa e uma positiva, eu já vou explicar por quê. Tá vendo que aqui investimento e as transferências e ajustes de saldo não passam pela DRE? Por quê? Aqui é um conceito, né? Investimentos, então, por exemplo, eu comprei uma máquina para o meu negócio. Vamos supor que de 20 mil reais. Esses 20 mil reais não devem passar pela DRE, porque a DRE é um relatório contábil e econômico, que o objetivo é mensurar o resultado da sua empresa, ou seja, se deu lucro ou prejuízo. Quando eu compro um equipamento, o que tem que ir para a DRE é apenas a depreciação, ou seja, aquele valor que a gente vai tirando do bem até ele se deteriorar 100% para a gente renovar esse bem com essa reserva de depreciação. Então o investimento ele vai passar por onde? Pelo fluxo de caixa como uma saída. Então comprei essa máquina, vai constar lá no meu fluxo de caixa a saída desse dinheiro do meu caixa.
mas na DRE não vai entrar esse valor, tá bom? Lembrando que você pode alterar. Em editar aqui, ó, se eu vim no campo aqui da setinha e clicar em editar, eu posso mudar para de repente entrar na DRE e escolher onde eu quero que investimentos entrem na DRE, tá bom? Então vou cancelar aqui. Então essa é a estrutura das grandes contas. Cada grande conta ela tem as subcontas. E onde a gente vê isso, pessoal? A gente vê aqui, ó, no plano de contas. Só que antes de eu partir para o plano de contas, eu quero cadastrar uma grande conta, uma categoria aqui para vocês verificarem como é isso, como é esse processo, tá? Então eu vou clicar aqui em nova categoria, vai abrir a tela de cadastro. Vamos supor que eu quero cadastrar gastos comerciais, que a gente não tem lá. Então o indicador é um débito, porque é uma saída, é um gasto. Aí eu tenho que informar qual que é a faixa do DRE, lembrando, o código é gerado automaticamente. Você precisa escolher o indicador, a faixa do DRE. Vou colocar aqui em custos fixos. E a descrição eu vou colocar aqui, ó, gastos comerciais, ok? E vou dar um salvar. Então olha que interessante o que vai acontecer. Vou colocar aqui para mostrar os 25. Quando eu vou na última opção cadastrada, estão aqui, ó, gastos comerciais, é um débito que vai afetar a DRE lá em custos fixos, tá? Então cadastrei uma categoria no meu plano de contas. Agora vamos para as subcontas. Então eu venho aqui no menu do lado esquerdo e clico em plano de contas. E aí vai abrir todas as opções que nós temos. Então eu vejo aqui, ó, que eu tenho 45 registros que já vem como padrão. Aqui as páginas, lembra que eu falei? Ó, então você pode navegar. Então eu estou na página 1, quero ver a página 2, quero ver a página 3, ou simplesmente, se eu quiser ver todas de uma vez, eu clico aqui em visualizar 50, porque como eu tenho 45 subcontas cadastradas, eu consigo ver todas elas numa tela só. E aí a tabela ela funciona como? Tem um código estruturado, que ele vai seguindo uma sequência lógica, a descrição da subconta e em qual categoria que essa subconta entra, além, claro, das ações que você pode fazer como editar ou excluir. Então, por exemplo, em receita com vendas que a gente tinha lá na categoria, eu tenho duas subcontas, venda de produtos e prestação de serviços. Em impostos, que é uma grande categoria, eu tenho o quê? O DAS, que é o Simples Nacional, PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS. E aí eu tenho outras deduções, devoluções de clientes, taxa de máquina de cartão, taxa de aplicativos e comissões, tá? Em custos variáveis eu tenho mercadoria para revenda, matéria-prima, insumos e mão de obra variável. Aqui em gastos com pessoal eu tenho prolabore, encargos sociais e trabalhistas, salário, transporte, alimentação, saúde. Aí vem ocupação, né? Então vem água, aluguel, condomínio, IPTU, telefone mais internet, limpeza e conservação e energia elétrica, gastos com serviços de terceiros, então ó, contabilidade, serviços jurídicos, consultoria, gastos com marketing, eu tenho anúncios, propaganda e campanhas, e aqui em receitas não operacionais eu tenho juros de aplicação, por exemplo, outras receitas não operacionais, e os gastos não operacionais eu tenho juros por atraso, tarifas bancárias ou outros gastos não operacionais. Aí, imposto de renda e CSL, eu tenho IRPJ e CSL. Investimentos, eu tenho investimentos gerais. E aqui eu tenho as transferências e ajustes de saldos, tá? Ou seja, transferências entre contas próprias. Então, é quando você tem mais de uma conta bancária e você transfere, seja para cobrir ou para deixar numa conta principal. Tenho ajustes de saldo, que é através dessa conta que a gente vai colocar os saldos iniciais um pouco mais para frente nesse tutorial. E tenho esses ajustes de saldo, tanto positivo quanto negativo, tá bom? Então, lembra que eu criei a categoria aqui, né, do plano de contas gastos comerciais? Então, vou criar uma subconta lá dos gastos comerciais, tá? Então, clico aqui em novo plano, botãozinho verde, ele já traz o código e o código estruturado. Clico em categoria e aí eu posso ou procurar descendo e vendo onde está, ou simplesmente eu posso ir digitando que o sistema ele já vai fazer uma busca. Então tá aqui, ó, gastos comerciais. Selecionei a categoria, descrição, vou colocar, por exemplo, workshop de vendedores. Então é um gasto comercial. Ele pergunta se está ativo, então está ativo, eu quero usar, e se é uma transferência entre contas. Não é, né? Porque é uma despesa, então é um custo ali, eu não estou tendo que transferir entre contas da minha própria empresa. Vou clicar em salvar.
E olha que interessante, vou colocar aqui para visualizar 50 por página. Quando eu desço lá para o final, está aqui, ó, foi cadastrado, então tá lá no 15.1, workshop de vendedores, gastos comerciais, tá bom? Então, essa segunda aula do tutorial foi para mostrar para vocês como que a gente faz a primeira parte de cadastros, que é as categorias do plano de contas e as subcontas, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar aqui para vocês os tipos de documento e como que a gente faz o cadastro, tá bom? Então te vejo na próxima aula. Um grande abraço.